Uma estrutura monumental surge no horizonte, superando em alturas os maiores cartões postais do planeta. Trata-se de uma imponente estátua de Nossa Senhora, inaugurada no vilarejo rural de Konotopie, na Polônia. O monumento impressiona pelas suas dimensões. São 55,6 metros de altura total do nível do solo até o seu ponto mais alto. Já é considerada a maior estátua da Virgem Maria da Europa. Somente a imagem em si, a figura branca de Maria, tem 40,6 metros e está apoiada sobre uma base de 15 metros em formato de coroa, que funciona como um mirante para os visitantes. A nova escultura é mais alta do que a estátua de Cristo Rei construída em 2010, também na Polônia, que mede 33 metros de altura, uma referência à idade de Cristo quando morreu. Para efeito de comparação, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, possui 38 metros de altura no total, incluindo sua base com 8 metros de altura. O monumento é o reflexo de uma cultura onde a fé continua a ocupar o espaço público com destaque. Neste vídeo, vamos ver como a Virgem Maria se tornou a rainha da Polônia, a importância de Cristo para os poloneses e como a fé salvou o país do comunismo. Então, não se esqueça de deixar um like aqui e vamos para o conteúdo. A obra monumental não nasceu de uma iniciativa estatal ou de investimentos corporativos, mas do financiamento comunitário de moradores locais e doações de fiéis católicos. A construção retrata a Virgem Maria de braços abertos, simbolizando proteção sobre o território polonês. Foi concebida como uma expressão de gratidão e como um marco visual da devoção que permeia o país. Maria, na imagem que vemos, nos acolhe a todos. Ela se inclina em nossa direção e abre seus braços para nos convidar a elevar nosso olhar para cima, em direção a Deus e ao céu, afirmou o bispo Krzysztof Wędkowski. A obra foi projetada pelo escultor Adam Jakub Majetkowski. Segundo o próprio artista, ele se inspirou nos traços de sua esposa e filha para o esboço, afirmando à imprensa que seu objetivo era dar à figura um caráter humano que viesse ao nosso encontro. Para compreender a magnitude de monumentos como esse, é preciso voltar no tempo e entender como a Virgem Maria foi coroada de forma literal e jurídica, a Rainha da Polônia. Essa história remonta ao século XVII. Em 1656, após a devastadora invasão por tropas suecas, conhecida historicamente como o Dilúvio, o rei João II Casimiro realizou os famosos Votos de Lwów. Diante do cerco inimigo e da iminente destruição do reino, o monarca fez uma série de promessas públicas e declarou oficialmente a Virgem Maria, sob a invocação de Nossa Senhora de Częstochowa, como rainha e protetora da Polônia. Em 1717, o Papa Clemente XI concedeu a coroação canônica à imagem, consolidando o título. Essa devoção provou ser crucial nos momentos mais sombrios da história polonesa. Entre 1795 e 1918, a Polônia deixou de existir nos mapas, dividida entre 3 impérios estrangeiros, russo, prussiano e austro-húngaro. Durante 123 anos de ocupação, sem governo, exército ou instituições próprias, a fé na Virgem Maria e o Santuário de Jasna Góra atuaram como verdadeiro elo de preservação da língua, da cultura e do sentimento de nacionalidade do povo polonês. Em 1920, após a reconquista da independência, o Papa Bento XV confirmou oficialmente o título a pedido dos bispos locais, estabelecendo o dia 3 de maio como festa nacional de Nossa Senhora, a Rainha da Polônia. A relação singular entre o Estado polonês e a religião católica atingiu um novo ápice institucional em uma cerimônia histórica no século XXI. Em 19 de novembro de 2016, no Santuário da Divina Misericórdia em Cracóvia, bispos católicos realizaram o ato solene de entronização de Jesus Cristo como Rei da Polônia. No evento, os bispos católicos poloneses realizaram a entronização na presença do então presidente da República, Andrzej Duda,
de membros do parlamento e de altas autoridades do governo, além de cerca de 6.000 fiéis. Diferente de declarações simbólicas anteriores realizadas apenas pelo clero, a presença do chefe de Estado conferiu um caráter representativo e oficial inédito ao ato. O mesmo rito foi repetido no dia seguinte em catedrais e paróquias de todo o país. A medida havia sido aprovada pelo parlamento polonês em abril daquele ano. A motivação para este rito formal remete aos escritos da importante freira polonesa Rosalia Czelakowna, produzidos na década de 1930. Czelakowna relatou ter recebido visões nas quais era pedido que a nação polonesa reconhecesse formalmente a soberania de Cristo para garantir sua proteção espiritual. Cristo teria pedido para ser reconhecido não apenas nos corações dos fiéis, mas oficialmente como o Rei da Nação. No ano de 2025, houve uma comemoração dessa entronização de 2016, associada aos 37 anos da primeira visita do Papa João Paulo II à Polônia. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Conheça a plataforma da Brasil Paralelo. Lá você encontra documentários investigativos, filmes premiados e análises políticas completas que explicam os rumos do país. Assine o plano mensal e receba tudo o que a BP tem a oferecer. Toque no link da descrição do vídeo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e venha fazer parte. No século XX, o catolicismo polonês enfrentou o seu desafio mais complexo, a dominação soviética após a Segunda Guerra Mundial. O regime comunista, instalado em Varsóvia, buscou impor o ateísmo de Estado e suprimir a influência da Igreja. Contudo, a resistência da população não se deu pela via das armas, mas pela preservação de sua identidade espiritual através da fé. João Paulo II, de novo, ele viveu como testemunha ocular do nazismo e do comunismo, sendo que a opressão religiosa estava muito presente nos dois regimes. Ele entendia que ele precisava, como um elo de paz entre várias pessoas, porque hoje você fala de João Paulo II, há católicos que amam João Paulo II, que conhecem a história, mas há protestantes que amam João Paulo II. Eu tenho uma amiga judia que ama João Paulo II. Eu tenho outra amiga agnóstica que ama João Paulo II, porque essa aura de paz, independentemente do caminho da sua vida, foi uma bênção para o mundo. Na Polônia, atrás da Cortina de Ferro, logo depois da Guerra Mundial, inclusive a Segunda Guerra Mundial foi, a guerra que a Polônia, é uma guerra que os poloneses falam, a guerra que nós perdemos 2 vezes, Foram invadidos e depois, quando libertados, acabaram ficando atrás da Cortina de Ferro. Ali, atrás da Cortina de Ferro, havia uma opressão muito grande do regime soviético em não enaltecer ou reestabelecer as conexões com a base religiosa da Polônia, que é uma base muito católica. Então ele sabia que atrás da Cortina de Ferro, uma coisa é você lutar contra regimes totalitários num ambiente livre, num campo livre, com aliados como os Estados Unidos, por exemplo, como foi durante a Segunda Guerra contra os nazistas. Outra coisa é você estar atrás da Cortina de Ferro. Como eu vou estabelecer uma religião, uma revolução aqui que não acendam os pavis dos soviéticos e que não cause implosões maiores em relação ao objetivo final. E ele entendeu que teria que ser no campo metafísico, no campo do convite a essa incursão, a essa reflexão de que mesmo se tanques fossem providos para os poloneses, se de repente os americanos entrassem ali numa revolução militar e marchassem para libertar a Polônia, a mensagem era, mesmo se isso acontecesse, a nossa revolução
A nossa reflexão é no campo metafísico, porque sem esse campo metafísico não há revolução militar ou ideológica que se sustente. O ponto de virada histórico ocorreu em 1978, com a eleição do bispo de Cracóvia, Karol Wojtyła, como Papa João Paulo II. Sua primeira viagem de retorno à sua terra natal em 1979 enfrentou duras tentativas de veto por parte de Moscou e do líder soviético Leonid Brezhnev. Quando o pontífice finalmente desembarcou na Polônia, milhões de pessoas tomaram as ruas em reuniões pacíficas. Essa mobilização de massas serviu como combustível para o surgimento do movimento sindical Solidariedade na década de 1980, protagonista das mudanças políticas na região. A liderança moral da Igreja Católica e a influência de João Paulo II foram apontadas por historiadores como peças fundamentais na derrocada do regime comunista no leste da Europa. Hoje, a Europa vive um processo acelerado de secularização. Igrejas se esvaziam em diversas capitais do continente e tradições milenares cedem espaço ao pragmatismo moderno. No entanto, no coração do leste europeu, uma nação caminha na direção oposta, resgatando a fé como elemento central de sua soberania geopolítica e cultural, seja através de proclamações solenes ou monumentos de concreto que desafiam o céu europeu. A Polônia demonstra que sua história não pode ser separada de sua tradição cristã. Numa época em que o mundo se dividia em dois, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco comunista liderado pela União Soviética, o Papa mostrou que a fé é capaz de unir e pacificar o mundo. A Brasil Paralelo foi até a Polônia para investigar a história do Papa que venceu o comunismo. Mais um documentário original BP, já disponível no nosso streaming. Para você ter acesso a essa e a mais de 100 outras produções inéditas, estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós: o plano mensal da Brasil Paralelo. Basta clicar no link da descrição ou apontar a câmera do celular para o QR Code na tela e clicar no plano que preferir. Desbloqueie todo o nosso catálogo religioso, que inclui produções como A História do Padre Stu e Paulo, Apóstolo de Cristo. Cursos completos como Vida de Cristo e Entre Anjos e Demônios. Além da primeira ficção original da BP, Oficina do Diabo. Sua assinatura é o que nos permite continuar contando essas histórias que elevam a alma e resgatam os bons valores. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e garanta todas essas produções hoje mesmo.